Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Bolsonaro vetou a regulamentação da profissão de historiador. Nenhuma novidade. Você, meu amigo, que é historiador, ou que é professor de história, ou é os dois, não ficou surpreso com essa medida, né? Claro, Bolsonaro é um sujeito chucro e alienado. Um indivíduo cujo gado sintetiza muito bem o gado acrítico e binário que o segue. De qualquer forma, o Bolsonaro, aquele que é a autêntica representação do tiozão do churrasco, o tiozão que gosta de praticar o revisionismo histórico, que quer recontar a história sem conhecer a historiografia do nosso país. E quando quer recontar a história do mundo, também não sabe como utilizar a historiografia geral. De qualquer forma, você, meu amigo historiador, aqui fala um historiador. Eu sou historiador, sou bacharel em história. Além de ser licenciado também, sou professor de história. Mas eu falo em nome não só dos historiadores e dos professores de história, mas também dos profissionais de ciências humanas, que usam a história como ciência auxiliar e muitas vezes utilizando o modus operandi metodológico de exercício da pesquisa histórica, ainda na condição de sociólogos, filósofos, antropólogos, jornalistas e etc., exercem com maestria e dignidade o ofício do historiador. Para todos vocês, fica a minha indignação ao presidente Bolsonaro, certo? Mas aí, o que esperar de um presidente que tem como ministro da Educação um indivíduo totalmente despreparado, semi-analfabeto, que sequer sabe escrever? O ministro da Educação, Abraham Weintraub, é aquele que persegue intelectuais, cientistas, que persegue a cultura do nosso país, que defende projetos como Escola Sem Partido, que fere a liberdade de cátedra dos professores, principalmente aqueles vinculados às ciências humanas, muitos deles historiadores, que também exercem o ofício de professores de história. Então, o que esperar de um governo desse? Que se reduz à alienação de uma ministra Damares, que se preocupa muito mais com a cor da roupa que uma criança deve vestir do que com a consciência social. Presidente Bolsonaro, respeite os historiadores. E também respeite os professores de história, tanto aqueles que são historiadores de cátedra, como aqueles que não são bacharéis, mas que exercem no ofício de professor também um pouco do ofício de historiador no processo de pesquisa. Também respeite os profissionais das ciências humanas em geral, juristas, jornalistas, publicitários, sociólogos, cientistas políticos, filósofos, antropólogos e etc., que estão dentro dessa bolha crítica que pensa o país. Tenha respeito, eu exijo respeito, tá? O historiador, ele usa uma historiografia e através dessa historiografia, ele tenta compreender o nosso país e o mundo que nos cerca. Tá? A luta pela regulamentação da profissão vem desde a década de 70, por iniciativa de historiadores como Sérgio Buarque de Holanda, Maria Ieda Linhares e Emília Viotti. Mas não só eles. Eu encerro esse vídeo em homenagem também a outros. Não vou citar todos, né? Mas esse vídeo é uma homenagem a François Furet, a Marc Bloch, certo? A Edouard Carr, a Eric Hobsbawm e muitos outros que usaram do seu ofício de historiador para apresentar para as sociedades uma melhor forma de compreender o mundo
e as sociedades que os cercam. Então respeite os historiadores. Pedir para você regulamentar a profissão, reconhecer a profissão de historiador, é muito difícil, né? Impossível você reconhecer, impossível você sacramentar essa regulamentação. Acho muito difícil que Jair Bolsonaro, tá, ele sancione esse reconhecimento. Mas existe um reconhecimento muito maior. O reconhecimento daqueles que são providos de capacidade crítica e analítica para entender que sem o trabalho do historiador, a compreensão das outras ciências que tentam, de alguma forma, desvendar, identificar e resolver os problemas sociais, não teriam condições se não fosse a história como agente auxiliar desse processo. Fica aqui a minha indignação enquanto historiador, professor e principalmente leitor da história. Um abraço a todos.